há risco de que o acordo não aconteça ou não aconteça na sua totalidade. O J10 recebe agora André Lache, que é cientista político e presidente executivo da Stand With Us. André, obrigada por atender o nosso convite. Eu começo perguntando isso a você também. Qual o nível de fragilidade que você enxerga hoje no cumprimento desse cessar-fogo, considerando, inclusive, esse contexto político hoje que envolve, que abraça o premier israelense Benjamin Netanyahu? Há risco desse cessar-fogo não ser cumprido até domingo, na sua avaliação? Boa noite, Aline. Boa noite, Guga. Boa noite a todos. Ao meu ver, e isso é uma opinião pessoal minha, os acordos de cessar-fogo, não somente esse acordo, mas outros acordos já assinados no passado, eles só realmente valem quando eles começam. Eu acho que até 1 hora, 2 horas antes do acordo entrar em vigência, existe risco de alguma coisa acontecer. Porque a gente está falando de Oriente Médio, a gente está falando de grupos terroristas, a gente está falando de questões políticas internas de Israel, de outras regiões. Então, sim, há risco de que o acordo não aconteça ou não aconteça na sua totalidade. A gente está falando de um problema político, como o Guga mencionou, a gente está falando de um grupo terrorista que não tem nenhum interesse de chegar num acordo final com Israel que possa ver a faixa de Gaza realmente sendo governada por um outro poder político palestino. O Hamas tem interesse de sobrevivência, a gente está falando da soltura de reféns, a gente não sabe quais são as condições desses reféns, então muita coisa pode acontecer até domingo. Enquanto isso, tem um debate que se coloca, André, não é de hoje, mas que ganhou força com o anúncio do cessar-fogo e todo o otimismo que tomou conta dos moradores da faixa de Gaza, que é o processo de reconstrução desse território, a gestão desse território a partir dessa trégua, num primeiro momento de 6 semanas. Como é que você entende os esforços internacionais em torno disso e até um eventual papel que Israel poderia ter nesse processo em que a gente deseja que, no longo prazo, que seja, haja uma solução mais duradoura de paz em toda aquela região? Bom, Aline, o acordo são 3 fases, né? A primeira fase são 42 dias, são 6 semanas, aonde Israel se retiraria de parte da região que ocupou, mas não se retiraria totalmente da faixa de Gaza nas fronteiras internacionais, continuaria controlando parte da região, principalmente na zona tampão de segurança que fica muito próximo dos kibbutz, né, das comunidades israelenses que foram atingidas no 7 de outubro e o norte da faixa de Gaza. Também tem a questão da ida de civis palestinos para o norte da faixa de Gaza sem verificação, ou seja, isso, em outras palavras, na visão israelense, significa pessoas do Hamas podendo entrar no norte da faixa de Gaza, o que seria um perigo nacional para Israel nesse momento. É muito complexo a gente avaliar a segunda e a terceira fase sem que a primeira fase seja completa. E a primeira fase significa a soltura dos reféns e Israel entregar prisioneiros palestinos. Existe uma série de desacordos aqui entre Israel e o Hamas nos nomes dos prisioneiros palestinos que vão ser soltos, alguns deles condenados à prisão perpétua por matarem civis israelenses e atentados passados. Então, isso gera uma série de protestos em Israel das famílias que perderam seus entes queridos por essas pessoas que estão presas. Então, tudo isso é muito complexo e realmente a gente só tem como imaginar isso sendo levado a cabo no momento que realmente existe uma decisão política em Israel e uma pressão sobre o Hamas para aceitar esses termos. A única pergunta que continua e que eu acho que a gente tem que fazer para o público brasileiro é imaginar a faixa de Gaza continuar sendo controlada pelo Hamas. E o líder do Hamas no Catar já afirmou que ações como o 7 de outubro vão voltar a acontecer, o que seria ruim para israelenses, mas principalmente para palestinos também. Sem dúvida, e tem essa questão política, que é fundamental, olhando para o médio e longo prazo, mas uma questão mais emergencial, que é, de fato, ampliar esse corredor
de ajuda humanitária para que essa ajuda chegue num volume e numa velocidade maior numa região onde existem pessoas num processo de desassistência há muito tempo, em muitas frentes diferentes, alimentação, saúde. Como é que você enxerga hoje a disposição do governo israelense de, mesmo com esse início de trégua ainda conturbado, se a gente conseguir entender exatamente como se dará até domingo e se dará, como é que a gente pode pensar a ampliação dessa ajuda humanitária já, André, considerando que a situação é urgente do ponto de vista humanitário? Olha, Aline, eu sei que isso pode parecer até um pouco não razoável da minha parte falar isso, mas os fatos eles são muito claros. Eu fui para a fronteira de Gaza com Israel algumas vezes desde o início da guerra. A fronteira entre Israel e Gaza, perto do Egito, está aberta e estão entrando centenas de caminhões por dia. A fronteira entre Egito e Gaza também é de controle dos egípcios, no fim das contas. A verificação que Israel faz é uma verificação superficial para que não entre armamentos para o Hamas. O problema em Gaza é logístico. O problema em Gaza é quem vai entregar essa ajuda humanitária. O Hamas roubando essa ajuda humanitária, como já vimos aqui em alguns vídeos. Isso não é uma afirmação ativista da minha parte, isso é uma afirmação factual. O Hamas tem roubado sistematicamente ajuda humanitária, vendendo ela e com esse dinheiro recrutando novos membros para lutarem contra o exército de Israel. O problema é que essa ajuda humanitária está entrando na faixa de Gaza, não está sendo distribuída corretamente, muitos desses produtos estão vencendo, estão sendo jogados fora no fim das contas. O problema, eu acho que com o fim da guerra, pelo menos com essa pausa, vai existir a possibilidade de, logisticamente, organizações internacionais, inclusive a ONU, poder pegar essa ajuda humanitária e distribuir para quem realmente precisa, sem interferência do Hamas nessa questão da ajuda humanitária.